Boa Oi, noite. gente. Boa noite, doutor. Como você tá? Bem, você? Tô bem, graças a Deus. Bom, obrigado por aceitar, viu? Falar da sua história pra gente. Eu que agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui. Realmente, eu tô muito feliz. Eu agradeço muito. Tem detalhezinhos delicados, né? Mas vamos, se você quiser não dar nome a alguns personagens, a gente tá tranquilo. Só queremos conhecer sua história desde a raiz, desde lá de trás. Perfeito, doutor. Certinho. Vamos lá, se apresente, quem é você, por que essa história é tão comovente. Pode começar lá de trás. Gente, então, prazer. Meu nome é Bruna. E então, eu fui adotada. Quando eu tinha 7 meses, a minha mãe biológica, ela foi morar junto com meu pai quando ela tinha 14 anos. E ela ficou grávida aos 15. E aos 16 eu nasci. Minha mãe disse que em uma viagem dela à cidade que eu tinha nascido, ela encontrou meu pai biológico e falou: E aí, cadê a menina? Já nasceu? Aí ele falou: Então, já nasceu e a mãe já largou. Foi embora. Deixou ela aqui sozinha comigo. E aí perguntou onde é que eu tava e eu tava na casa de uma tia. Eu ficava de casa em casa, assim. Eu fiquei. Quando eu tinha 6 meses, a minha mãe ficou sabendo que eu tinha sido abandonada, minha mãe que me cria. E aos 7 meses eu fui parar na casa da minha mãe, que me adotou. E então, assim, eu não sei nem se eu cheguei a mamar, gente, na verdade. Porque a minha mãe, ela me deixou muito pequenininha e eu fiquei na casa de alguns tios, na casa de alguns primos. Todo dia eu ficava na casa de alguém diferente. Eu lembro na história que você contou, né, que você falou assim que parecia que ninguém te queria, só a sua mãe atual, né, que não é a... Ai, gente, ninguém me queria. Olha só, eu nasci e a minha mãe biológica, ela era muito novinha. Então, assim, vocês, por favor, não pensem em momento algum que eu estou julgando ela, que eu estou julgando qualquer pessoa que eu vou contar aqui nessa história. Eu não julgo. Minha relação com minha mãe biológica é muito boa. Ela, inclusive, me deu esse anel, olha. Eu realmente gosto muito dela. Eu tenho contato com os meus irmãos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Não tenho contato com todos, mas eu faço o possível para ir atrás da maior parte. Eu tenho contato atualmente com 9 irmãos, mas tem mais, são muitos irmãos. Então, assim, quando eu nasci, é, meu pai biológico ele não conseguia me cuidar de mim direito, porque, assim, minha mãe biológica ela tinha 14 anos e ele já tinha mais de 40 quando ela foi morar com ele. Então era uma discrepância muito grande. E ele, com essa idade, ele também não tinha, assim, muito jeito de cuidar de um neném. Então, assim, um dia eu tava na casa de um tio, outro dia eu tava na casa de outro. Meu pai, ele ficou sabendo disso. Meu pai que me cria, né? Que eu era um nenenzinho e que estava sem mãe. E aí ele, um belo dia, resolveu me visitar na casa de uma tia, né? E aí ele sempre fala que nesse dia tava chovendo muito, tinha uma chuva muito forte. E aí quando clareou um pouquinho, ele foi lá, né? E aí ele chegou lá e não tinha ninguém na casa, tava tudo vazio. E tava tudo molhado. E tinha só uma redezinha com uma coisinha ali se mexendo. E aquilo era eu. Gente, foi Deus que cuidou de mim, sabe? Desde que eu nasci. Eu sou muito grata a Deus, porque eu poderia ter morrido de diversas formas. Desde pneumonia até intoxicação alimentar. Você chegou lá na casa da sua mãe atual, né, que você só tinha três pecinhas de roupa. Não tinha só duas, eu tinha só a calcinha, a blusinha e uma madeira imunda. Minha mãe disse que a madeira tava tão suja, mas tão suja, que ela teve que jogar fora. Ela disse que eu cheguei lá na casa dela, né? Um belo dia. Assim, minha mãe, meu pai tinha me dado, antes de dar pra minha mãe, pra uma outra tia. Só que aí eu acho que essa tia também não me quis. Ela ficou comigo assim uma semana e me devolveu pro meu pai. Gente, ninguém me queria, vocês não estão entendendo. Mas tudo bem, tudo bem. Aí, meu pai um dia chegou na casa da minha mãe, né? Que me cria, minha mãe de consideração, que eu considero minha mãe mesmo.
comigo com uma calcinha. Sabe aquelas calcinhas bunda larga de colocar em neném? Minha mãe sempre conta essa história muito feliz. Que eu tava com uma calcinhazinha vermelha, uma blusinha azul e uma mamadeira muito suja. Ela disse que tava imunda, cheia de massa de maisena. E ela disse que eu cheguei morrendo de fome, querendo comer alguma coisa. Ela disse que não sabia nem como é que se fazia mingau de maisena. Chegou lá, colocou tudo no fogo, embolou tudo, virou uma coisa só. Passou tudo na peneira e me deu pra comer. Ela disse que depois ficou com tanta raiva que jogou aquela madeira suja fora. E aí compraram tudo novo pra mim. Compraram roupinhas novas, brinquedo, comida. E assim, Falou, você falou, finalmente tem alguém que me quisesse. falou que no primeiro momento ela tentou te adotar, deixaram, como é que foi a parte? Então, quando minha mãe ela me pegou para me adotar, na verdade eu não iria ficar exatamente com a minha mãe. Minha mãe, ela não pôde ter filhos, ela é estéril. Mas eu acho que não passava pela cabeça dela cuidar de uma criança. Ela já tinha mais de 40 anos quando ela me adotou. E nesse primeiro momento era para eu ser adotada por uma outra tia. E então, eu fiquei um pouco com minha mãe me amou, começou a cuidar de mim e tudo mais. Só que aí passou mais ou menos um mês, com 8 mesezinhos, eu peguei um avião e vim para Brasília. Aí eu vim conhecer é minha tia, que iria me adotar, né? Só que aí, quando essa minha parente, ela me encontrou e tudo mais, ela começou a conversar com o marido dela e ele ficou um pouco receoso por questões de herança, porque essa minha parente já tinha uma filha. Então teria todo aquele assunto, sabe, de dividir herança, porque a herança era para ficar toda com a filha única deles e tudo mais. Então, assim, foi algo um pouco complicado. E eles começaram a ficar um pouco receosos em querer me adotar. E quando minha mãe viu que eles estavam com essa dúvida, o meu pai falou pra ela, Aldeir, pega essa menina, bota no avião e vai embora pro Mato Grosso. Eles fugiram comigo, gente. Voltei pro Mato Grosso. Era para mesmo, sua mãe era para ser sua mãe mesmo. Sim, vocês estão vendo, né? Que outra pessoa aqui já também não me quis. Gente, quando eu fui criança, quando eu era um neném, eu fui o neném mais rejeitado dessa vida. Absolutamente ninguém queria cuidar de mim. E como é que você lida com isso, Bruna? Assim, você acha que isso te fez mais forte hoje em dia? Como que você olha para trás e pensa isso? Sim, com certeza. Quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade em lidar com isso, porque essa questão de adoção sempre é algo um pouco complicado, um pouco difícil, né? Porque antes de eu conhecer a minha mãe biológica, eu ficava pensando, meu Deus, será que minha mãe biológica é minha professora? Será que minha mãe biológica é minha vizinha? A gente sempre fica tentando encontrar um rosto, a gente precisa de um rosto, a gente precisa de um nome, sabe? E eu não tinha absolutamente nada. Mas meu pai, uma vez ele viu um documentário de que uma criança tinha sido adotada e, ao completar a idade adulta, ela se casou com um irmão biológico sem saber, porque ela não sabia que tinha sido adotada. E a partir desse momento, meu pai começou a surtar, falando: a Bruna tem que conhecer a família dela, ela tem que conhecer, tem que ter contato. Me fez ir na casa da minha mãe biológica, me fez conhecer meu pai biológico. Assim, meu pai biológico até que eu já conhecia mais, porque ele era muito amigo do meu pai. Mas minha família, por parte de mãe, eu não fazia ideia de quem era. E a partir daí ele me obrigava, você vai ter que conhecer, você vai ter que ir, você vai ter. E eu não conseguia nem falar o nome dela. Eu não conseguia pronunciar o nome dela, porque eu realmente ficava triste, eu me sentia muito abandonada, sabe? Mas depois de conhecer ela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu consegui escutar a história que ela conta, não a história que os outros me contam. Então, assim, tudo que eu sei, eu não consigo lembrar porque eu era um neném, mas hoje eu não tenho mais só a história do meu pai biológico. Eu tenho a história dela. Eu tenho o ponto de vista dela. Eu, o meu pai biológico, ele fala o quê? Que minha mãe me abandonou. Minha mãe biológica, ela fala o quê? Que meu pai era muito agressivo e que quando eu nasci, ele ficou pior. Então, assim, querendo ou não, ela era muito nova. Então agora eu tenho a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, conseguir escutar todos os pontos de vista. Isso é muito importante. A gente precisa escutar as pessoas, sabe? Maravilha, maravilha. E você se apega um pouco na religião também? Como é que é essa parte? Espiritualidade? Sim, com certeza. Gente, então, eu comecei a conhecer um pouco mais de Deus
quando eu tinha ali por volta dos meus 11, eu comecei a ir pra igreja. E assim, foi essa fase que eu me sentia mais rejeitada pela minha mãe, a fase da adolescência. E a partir do momento que eu comecei a ir pra igreja, que eu comecei a conhecer Jesus, eu percebi que eu nunca fui rejeitada, que no meu coração sempre esteve ao meu lado. Porque vocês podem ver que Explicou para a gente onde que entra Deus nisso tudo. Você ganhou um irmão. Pode contar essa história? Como é que foi isso? sim, então, como eu tava falando, né, gente, Deus é simplesmente tudo pra mim. No momento em que eu mais me sentia rejeitada, abandonada, Deus tocou no meu coração e me mostrou que por mais que tantas coisas ruins acontecessem, por mais que tantas pessoas na minha vida, na minha infância me rejeitaram, Ele sempre colocou anjos no meu caminho pra cuidarem de mim, sempre, a minha vida inteira. E então, o meu irmão, ele também é adotado. Só que eu fui adotada quando eu era nenenzinha, eu já tinha nascido. O meu irmão não, ele foi adotado na barriga da mãe dele. Quando a mãe dele soube que a minha mãe tinha me adotado, ela não queria ter um filho, entende? Então, com 5 meses de grávida, ela perguntou pra minha mãe: Aldeia, você quer um outro menino que tá aqui na minha barriga? Aí a minha mãe falou: Ah, vou falar com o Valdeci, né? Meu pai. E aí meu pai falou: Olha, se for um menino eu pego, que aí fica um casalzinho. E olha só, era um menino, meu irmão. E aí a gente adotou ele a partir do momento em que ele nasceu. Maravilha, maravilha. E agora, como é que entrou a nutrição? Você sempre quis fazer? Como é que foi o período escolar? Você sempre foi uma boa aluna? Conta aí pra gente. Então, eu sempre me esforcei muito, sabe? Quando a gente nasceu, tanto eu quanto meu irmão nascemos no Mato Grosso, né? E aí a gente ficou morando lá só até a gente ter uns 2 aninhos. Eu uns 2 aninhos e meu irmão um aninho, mais ou menos, muito bebê. De lá, a gente acabou mudando aqui para Brasília. E a gente morou aqui até eu ter 7 anos e o meu irmão ter 6. Ou eu tinha 6, ele tinha 5. A gente era bem criancinha. E meus pais eram separados nessa época, eu morava só com minha mãe. E então a gente acabou voltando para Mato Grosso. Quando eu estava aqui em Brasília, eu estava em escolinha particular. Quando eu voltei para o Mato Grosso, vocês sabem, né, que infelizmente tem uma discrepância muito grande entre escola pública e escola particular. Então, quando eu cheguei lá, eu já era alfabetizada. Eu já conseguia ler, escrever, eu já conseguia fazer muitas coisas. E então, os professores decidiram me adiantar. Então, assim, desde pequena eu já fui uma adiantada. E aí eu sempre fui uma boa aluna. Sempre. Tanto é que o meu ensino médio foi ensino médio técnico em agropecuária. Eu passei em terceiro lugar para o IFMT, Campus Confresa, foi muito bom. E ao longo dos 3 anos do ensino médio, eu tive 3 bolsas de estudo. Eu tive uma do CNPq, uma de extensão e uma que a própria instituição dava. Porque eu fiz, junto com 2 amigos, a gente fez um grupo de estudos, um pré-ENEM, com as modalidades de textos que caíam no Enem, sabe? A gente falava sobre crônicas, a gente falava sobre poesias, era muito interessante. Então, uma vez por semana a gente fazia esse grupo, reunia os internos, porque na escola tinha muitos alunos que dormiam lá, né? E a gente falava pra eles um pouquinho sobre cada gênero textual. E foi muito bom, sabe? E aí tá, eu vim pra Brasília depois que eu terminei o ensino médio. Eu moro aqui desde 2015, se eu não me engano. Então, eu queria muito fazer medicina, gente. Então, eu comecei a estudar porque meu sonho era fazer medicina. E eu Mas fiz 2 semestres de que, o que que, cursinho, o que apenas. que, que- o que que te bloqueou de fazer, de seguir esse sonho? O que que aconteceu? Meu sonho. Pronto, agora estou ouvindo. Pode- Então, eu queria muito ter feito medicina, né, gente? Fiz 2 semestres de cursinho, queria muito ter feito. E vocês sabem, né, que, assim, família é muito bom, família é uma bênção. Mas, infelizmente, tem aqueles parentes que
muito palpite na nossa vida, muitos palpites. E assim, eu tenho uma tia que sempre vinha aqui na minha casa e sempre falava pra mim: Bruna, existe, para de burrice, para de idiotice, passar. Medicina só faz quem é filho de rico. Você não vai ter dinheiro pra pagar quadro e conseguir. Para com isso. E eu tava tão triste porque eu já tinha feito 2 semestres de cursinho. Minha nota do Enem é boa, eu conseguiria passar em muitos cursos, sabe? Muitos cursos. Minha nota sempre foi. Eu comecei a fazer o Enem quando eu tava, se não me engano, no segundo ano, ou no primeiro. Eu muito cedo, porque eu sempre quis treinar, sabe? E aí eu fiquei muito triste e acabei desistindo. E aí eu entrei pra psicologia. Eu fiz 2 meses de psicologia e, gente, não é pra mim. Eu super respeito uma profissão linda. Nesses últimos tempos a gente percebe o quão fundamental é o profissional psicólogo, mas realmente não é pra mim. Eu fiz 2 meses de psicologia e desisti. E então comecei a estudar de novo, vestibular de meio de ano, né? E no fim de ano, que eu tinha feito o Enem, com o resultado do meu Enem, eu conseguia fazer alguns cursos com a minha nota. Só que eu queria um curso da área da saúde, né? Então eu comecei a pensar, eu nunca quis fazer enfermagem, eu nunca quis fazer, não sei, algum curso assim. Eu pensava muito em nutrição e fonoaudiólogo. Só que eu fiquei pensando melhor e eu não iria conseguir cuidar muito bem da saúde das pessoas, sabe? Eu iria conseguir mais tratar. E aí, como nutricionista, não. Eu iria conseguir tratar a prevenção das doenças, sabe? Porque, pensa comigo, eu sou técnica agropecuária. Uma das coisas que me motivou muito a ser nutricionista é porque eles estudavam muito sobre agrotóxicos. E isso era algo que me deixava muito indignada, gente. Os agrotóxicos, eles são necessários para produção em grande escala. A gente sabe disso. Mas é realmente muito prejudicial à nossa saúde, muito prejudicial mesmo. E eu sempre ficava lendo os rótulos dos produtos, olhando se tinha conservantes. Eu sempre gostei muito de cuidar da alimentação. Então, por isso, eu decidi que ia fazer nutrição. Eu ainda fiquei muito em dúvida entre nutrição e odonto. A nota dava para esses 2 cursos. Mas eu preferi escolher nutrição e eu gostei muito. Muito feliz com o meu curso. No decorrer do Muito bom. curso, como foi? Foi tranquilo? Você entrou em conflito com alguma questão aí? Porque você sabe, né, que eu sou da linha da medicina integrativa e nós da integrativa, até na própria medicina, o que é ensinado na faculdade acaba sendo mais voltado para a gente fazer o diagnóstico e dar remédio. Aí vocês da Uhum. nutrição, que eu tenho um colega da área de vocês, é também treinado na faculdade para montar uma dieta com aqueles suplementos da indústria tal, ou seja, a indústria alimentícia e dos suplementos. Como é que foi isso para você? Eu sempre gostei muito, muito, muito de cuidar da prevenção. E eu gosto disso com alimentação de verdade. Quanto mais natural possível. Por conta disso, porque eu estudei antes sobre agro. E assim, nenhum produto desses que são super industrializados, que são suplementos. Gente, os suplementos, eles são excelentes. Não, realmente, existem casos e casos necessários. Só que, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que a suplementação ela virou moda. Ela não é mais algo necessário, ela é algo que as pessoas usam porque elas no poder do alimento. Elas não acreditam no poder da alimentação saudável e adequada. Elas são que se elas não tomarem suplementos, elas não vão conseguir alcançar os resultados adequados. E então muitas pessoas caem em muitos golpes. Elas chegam nas lojas de suplemento para comprar um que até foi recomendado pelo nutricionista, um whey, algo assim, uma creatina, e sai de lá com uma mala de suplementos. Elas deixam todo o salário dela lá na loja, compram várias coisas que não tem comprovação científica. Eu poderia entrar aqui em muitos méritos, sabe? Muitos suplementos que não são para outro. E assim,
tudo tem que ser prescrito, sabe? Tudo tem que ser prescrito. Você é profissional adequado. Porque por mais que o vendedor, ele saiba de muitas coisas, porque ele convive com isso, gente, o foco dele é vender. O que ele quer é vender. E na faculdade, a gente aprende muito isso. A gente aprende que a gente tem que cuidar da prevenção, a gente tem que sempre, escolher a alimentação mais natural possível. Estou falando da conclusão do seu curso. Resumir um pouquinho para o pessoal que entrou agora. Essa moça aí já batalhou demais e tinha tudo para dar errado, mas ela correu atrás com persistência, com Deus no coração, deu tudo certo. E você, fugindo das questões psicológicas, porque não gostou muito do curso, e faz o trabalho de conclusão da sua nutrição sobre uma doença da parte do cérebro, da cabeça. Me conta como é que é isso. Sim. Gente, então, o meu TCC foi sobre perfil nutricional de pacientes esquizofrênicos. Então, eu encontrei uma clínica que fica em Águas Lindas. Quem mora aqui no DF sabe. Eu moro aqui em Águas Claras. Águas Lindas fica bem longinho. Mas eu ia sempre de ônibus lá, levava todas as minhas coisas e eles me permitiram ficar com os prontuários dos pacientes. Então, eu fiz uma pesquisa baseada no prontuário de todos eles para saber, para encontrar alguma correlação de medicamento e o ganho de peso que muitos pacientes esquizofrênicos têm. E realmente a gente conseguiu encontrar como resultado que alguns medicamentos realmente promovem aumento de peso nos pacientes esquizofrênicos, que são tratados com alguns medicamentos, como por exemplo clozapina. Né? Você Sim, sabe que já tem estudos que mostram que o paciente esquizofrênico ele também tem uma preferência alimentar, né, mais para parte do doce, do carboidrato, e isso também acaba engordando eles bastante, né? sim. Como eles não têm muita noção de realidade, eles não conseguem fazer uma disseminação muito boa do que comer, que é bom para eles, do que não comer, do que é fome e do que é vontade de comer. Porque muitas vezes o paciente ele acaba ficando muito ansioso e eles descontam essa ansiedade nos alimentos. Eles têm como fonte de prazer o alimento. Eles fazem isso sem o processo de consciência que nós que não temos essa doença temos. Isso leva a um ganho de peso. Então pronto, lutou tanto que lutou, onde chegou, aí vai, acaba de se formar, vem o quê? Pandemia, para piorar um pouquinho. Mercado de trabalho fecha para qualquer lado. Como é que é ser recém-formada nessa pandemia, Bruna? O que, é que você me conta? Gente, pandemia, lockdown, todo mundo com medo de sair de casa. Então ficou um pouco complicado. Graças a Deus eu comecei a atender também por convênios. Então, assim, isso tem me ajudado muito. E outra coisa que tem ajudado muito a mim como profissional da saúde é que o CRN ele permitiu consultas por videochamada. Então, assim, por mais que não seja tão preciso quanto a consulta presencial, a consulta à distância, a gente não consegue fazer a antropometria do paciente. A gente precisa que eles tragam esses dados pra gente. Mas, assim, é algo que tem nos ajudado. A gente tem que se virar como toca a música, né? Se a música tá tocando assim, então a gente tem que dançar do jeito que tá tocando. Eu acho que isso é mais importante em tudo, sabe? Tudo que acontece na nossa vida, todos os problemas que vêm, nós temos que encontrar soluções. Eu acho que é isso que diferencia as pessoas que não conseguem alcançar os objetivos das pessoas que conseguem. As pessoas que não conseguem, infelizmente, elas pegam os problemas delas e se lamentam e se afundam nos problemas e conseguem focar apenas nos problemas e ficam muito tristes e não conseguem muitas vezes sair dessa situação que elas se encontram, sabe? Mas a gente tem que trocar a nossa percepção. Quando eu disse que eu me sentia muito rejeitada quando eu era mais nova e que eu comecei a ir para a igreja e que isso foi muito bom para mim, o que mudou não foi a situação ao meu redor. Eu continuei tendo sido rejeitada, eu continuei tendo sido abandonada pela minha mãe, por tios, por tantas pessoas. Então, assim,
pessoas. Porque a adoção no nosso país é um tabu muito grande. Por questões, talvez, não sei, por questões que a adoção nunca foi algo muito discutido, muito bem visto em nenhuma sociedade, sabe? Eu não conheço nenhuma sociedade que falava bem sobre adoção. Sempre foi algo bom, algo bem visto. A mulher que ficava grávida e gerava frutos, descendentes. Ninguém nunca quis pensar, nossa, como eu quero ter filhos adotivos. Atualmente, graças a Deus, essa mentalidade até tem sido bem ressignificada. As pessoas, elas têm mais vontade de adotar filhos, né? De ter filhos adotivos. Mas, assim, no começo era tudo muito difícil. Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre esse tema. A gente falar que você não precisa ter medo de adotar uma criança. Ela vai ser sua filha. Vai ser seu filho, da mesma forma como se tivesse nascido do seu ventre. Quando eu era criança, eu cresci cercada de psicólogos. Os psicólogos sempre falavam pra mim que eu não era filha da barriga da minha mãe, mas que eu era filha do coração. E que não tinha nenhuma diferença. Mas pra mim tinha, eu ficava muito feliz com essa informação. Porque quando nas escolas as professoras mandavam a gente desenhar a mamãe grávida, a gente barriguinha, desenhava o coração e eu lá dentro do coração da minha mãe. Eu sempre achei isso muito especial. Eu sempre gostei muito disso. Cara, então, vocês estão tendo aqui, gente, um exemplo de resiliência. A vida pode bater do jeito que for, que a Bruna dá um jeito aí de dar a volta. Bruna, vamos lá. Alguns livros, eu sempre pergunto para meus convidados, livros que mudaram a vida da pessoa. Pode ser da área, fora da área, o espaço é seu. Então, um livro que eu amei muito, muito, muito. Eu li quando eu era adolescente também, eu tinha uns 13 anos. Foi O Vendedor de Sonhos. Por mais que eu sempre tenha lido a Bíblia e tudo mais, as sonhos, ele traz pra gente um homem que muda a vida. Isso me deu muita esperança, sabe? Eu comecei a pensar, meu Deus, eu não posso desistir dos meus sonhos. Porque os sonhos são o que nos mantém vivos. Porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem propósito. Você não tem sonho, mais, mais cheio de amor. Mara- Maravilha. Deu uma travadinha, mas vou falar, pessoal, é o Vendedor de Sonhos, é isso? E Isso, a Bíblia. E você gosta isso, muito da parte do apóstolo João. isso. É, como te encontrar, projetos futuros. Pode, o pessoal está querendo saber como consultar com você. Gente, então, vocês podem entrar em contato comigo por esse Instagram aqui. Eu sempre respondo as pessoas pelo direct. Eu atendo em algumas clínicas aqui em Brasília. Então, assim, não importa onde você mora. Se você mora em Brasília, vai ter uma clínica perto da sua casa que a gente vai conseguir encaminhar você para o melhor local para todos nós, né? Para mim, para você. Você pode entrar em contato comigo dessa forma. Depois, se você quiser falar comigo, eu posso te passar o meu contato pessoal e a gente conversa pelo WhatsApp. Não tem problemas. E assim, meu projeto profissional a curto, médio e longo prazo é sempre ser melhor, sabe? Sempre me tornar um profissional melhor, porque eu sou da área da saúde. Eu me formei com o intuito de levar saúde para as pessoas. Eu gosto de levar saúde, então eu vou sempre querer para levar o melhor que quer para emagrecer com saúde. Se você me falar que quer ganhar peso, hipertrofia, eu vou te mostrar as melhores formas possíveis com saúde. Então, assim, meu foco é esse. Eu sempre quis, eu queria ser médico que salvar a vida. Então, já que eu consegui fazer medicina, nutricionista para prevenir a pessoa de ter problemas.
Maravilha. Deu uma travadinha no final, mas acho que deu para entender. Conseguimos ouvir, deu uma travadinha, mas você quer deixar algum recadinho final, Bruna? Você me ouviu? Gente, então, sim, escutei. Eu vou Se salvar, vocês conseguirem me eu escutar, vou eu queria falar salvar e para a gente vocês. volta para. Pode falar. Posso falar? Tá bom. Gente, eu queria falar para vocês Pode. que o amor, ele é a força mais poderosa desse mundo. E que o amor, ele transforma. De verdade. Não importa o que tenha acontecido. Se você conseguir encher seu coração de amor, qualquer ferida ela vai ser cicatrizada. Tudo de ruim vai embora e a sua vida vai começar a florir, florescer. Muitas vezes, a vida ela nos ataca e a gente nem entende o porquê. A gente não entende por que aconteceu aquilo com a gente. Mas se a gente encher nosso coração de amor, a gente consegue transbordar isso para as outras pessoas. E ao invés de ser uma pessoa ferida, você vai ser uma pessoa curada e que cura os outros. Eu podia terminar melhor. Bruna, muito obrigado por aceitar falar para o meu público sua história. Uma história muito íntima, né? Mas você abriu seu coração aqui para a gente. Com certeza é uma história que vai ajudar muito as pessoas aí a ter resiliência, né? Que é um, uma qualidade importante. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.